Vamos lá, meus amiguinhos, pois aleluia, aleluia, o Grêmio subiu, o Grêmio goleou o Náutico, fez 3-0, fez o tema de casa, e isso é o mais importante. É óbvio que nós vamos aqui juntos analisar alguns detalhes, algumas repercussões do vestiário gremista lá nos aflitos, mas o mais importante, diga-se bem claramente, é que o Grêmio finalmente materializou o seu objetivo único nessa temporada, que era retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Foi uma campanha que, na minha opinião, até não teve dramas, embora teve muita rejeição ao desempenho do time por parte da torcida. Isso foi acompanhado durante todo o desenvolvimento da Série B, primeiro com o Roger e depois com o próprio Renato. Né? O time do Grêmio não conseguiu desempenhar bem, o time do Grêmio ficou muito longe, por exemplo, do Cruzeiro, que ganhou disparado a competição. E demorou, sim, para materializar a sua subida, muito também, né, pelas suas limitações técnicas, mesmo tendo um time caríssimo, um grupo com um orçamento muito alto, mas que em nenhum momento teve dentro de campo algo que desse satisfação para o seu torcedor, mesmo quando jogava dentro de casa. Dito isso, o Grêmio, né, foi menos pior que a grande maioria dos seus concorrentes. Mas isso já se sabia quando a competição iniciou. Né? O que se esperava era algo mais, realmente algo mais saliente em termos de desempenho, porque com um clube com o orçamento que o Grêmio tem, com mais de 10 milhões, tinha a obrigação de jogar bem mais. O jogo de hoje fazia lembranças à batalha lá de 2005, mas o cenário era completamente diferente. Né? De coincidência, apenas o local do jogo, nos aflitos, o adversário, o Náutico. Mas o cenário, né, era de um Náutico já rebaixado para a Série C, o estádio quase que vazio, porque o torcedor do Náutico não foi, até a torcida do Grêmio foi mais barulhenta, né? E só. E no jogo, eu reconheço para vocês, eu comentei o jogo da Rádio Bandeirantes, os primeiros 20 minutos foram sofríveis, até constrangedores, porque o Náutico tomou conta do jogo, finalizava, teve chance clara de gol, o Breno tendo que fazer, passando trabalho, né, fazendo defesas importantes, e o Grêmio meio amorfo dentro de campo. E isso só terminou quando o Grêmio faz o gol, né, numa jogada talvez única no primeiro tempo, mais elaborada, né, quando o Bitelo faz, acho o Diego Souza no segundo pau, ele faz assistência pro Léo Gomes, que o chuta, o goleiro defende, e o próprio Bitelo acaba mandando para rede. Aí, bom, aí o Grêmio abriu a porteira, né? E ali se viu que claramente que o Grêmio iria ter facilidades para administrar a sua vantagem. No segundo tempo, a expulsão do Giovani logo na sequência, numa falta realmente bastante pesada sobre o Kahneman, só sublinhou o que seria quase um treino do Grêmio na etapa final. O Grêmio ainda fez 2 gols, o Bitelo, o melhor jogador em campo, numa assistência para o Lucas Leiva, depois o próprio Bitelo num rebote do chute do Guilherme, 3-0 o Grêmio, e aí o Grêmio acaba comprovando, né, aritmeticamente o seu acesso. Mas na sequência, no vestiário, aconteceu algo bastante interessante. O Renato Portaluppi, apressadamente, porque surpreendentemente, eu não sei se é surpresa isso, né? Conhecendo o Renato. Ele simplesmente pegou seu casaquinho, seu boné do seu patrocinador novo e ó, foi para o aeroporto e ó, tchau e graça, foi para o Rio de Janeiro. Para como isso? Abandonou a delegação e foi para o Rio. Mas como o Renato é o Renato e o Renato no Grêmio, pelo menos na gestão Romildo, sempre fez o que quis, entendeu? Foi, né? E amanhã nós vamos saber qual é a logística do Grêmio, se o Renato vai ficar no Rio, se o grupo vai, a metade vai entrar de férias, vão subir os garotos da transição, o Renato vai ficar no Rio. Tá nem aí. Só que o Renato, na sua entrevista, deu um pau, mas assim, ó, feroz, entendeu? Na gestão do Romildo. Porque falou que não era possível ter colocado incompetentes para dirigir o Grêmio, pessoas
que foram colocadas em postos do futebol, que não sabiam nada do que estavam fazendo e que comprometeram o clube e que levaram o Grêmio à situação que está, que isso era admissível. Isso aí é para Romildo Bolzan, que, presidente do Grêmio, comandou todo esse processo. Na verdade, até eu acho que um pouco de desabafo do Renato, pela sua saída conturbada, né, naquele momento, e que, evidentemente, né, foi colocada para fora agora, né, porque se é verdade que o Renato não participou, né, do rebaixamento do Grêmio, também é verdade que tudo que ele fez nos seus 2 últimos anos geraram o que aconteceu depois. Hoje é uma divisão clara entre o que o torcedor quer. Metade quer o Renato e metade já não quer o Renato. Agora, quando ele reclama de amadorismo, de falta de profissionalismo, tem que começar por ele próprio. Bom, ele já fez agora isso, foi embora para o Rio de Janeiro. Fique aí, amanhã eu espero vocês lá com o churrasquinho. Não. O Grêmio precisa de profissionalismo mesmo. Esse empirismo, esse eu confio no meu grupo, esse comigo joga, isso é que tem que acabar mesmo. Só que eu quero já dizer para o torcedor do Grêmio que agora vai se preocupar só com 2023, tem a eleição pela frente, e o que o Grêmio fará para não passar sufoco e trabalho na próxima temporada é processo. E se o Renato permanecer, não haverá processo, haverá Renato Futebol Clube. Ele vai decidir quem é o diretor executivo, ele vai decidir quem é o vice de futebol. É isso, é que tá claro isso. E ele vai mandar como sempre mandou. E aí é aquela pergunta que eu tenho feito. O que o Grêmio quer ser em 2023? Se o Grêmio vai ter dificuldades financeiras, né? E vai ter. Se o Grêmio ainda tem dificuldades para se livrar desse bando de jogador ruim que tem, porque muitos têm contrato e ganham muito, portanto o Grêmio tem um orçamento já caro, como é que vai fazer? Para ter time competitivo? O Grêmio não pode errar, o Grêmio tem que ser cirúrgico. Mas o Grêmio contratando, e o Renato fez parte disso, é isso que vocês viram. Então, certamente os candidatos, ou Dorico Roman, ou Alberto Guerra, Guerra ou Dorico, vão ter que decidir, eles é que vão ter que responder essa pergunta. O que o Grêmio vai ser em 2023? O Renato é de um jeito, vocês podem ter certeza, e todos nós sabemos como é que é. O renatista vai dizer, o Renato é o campeão, é o que ganha. Não, mas o Renato é também aquele que deixou o Grêmio numa situação terrível, de contratações absurdas, que o Grêmio gastou todo o seu dinheiro. E é o mesmo Renato que chegou agora para substituir o Roger e não mudou o status do Grêmio, porque o Renato não tem varinha mágica. Ele é um grande gestor de vestiário, é um grande escudo, né? Só que eu imagino que agora o presidente Romildo deve estar pensando, eu trouxe o Renato e no dia que o Grêmio subiu, ele me dá essa porrada aí. E é isso que ficou. Bom, meus amigos, parabéns à torcida do Grêmio, né? Que não merecia estar passando por todo esse infortúnio, né? Parabéns à torcida do Grêmio. O Grêmio está de volta à Série A, mas essa, entre aspas, comemoração, que é mais um alívio, né? Ela tem uma segunda parte que já nesse momento se começa a trabalhar, que é a projeção do que vem pela frente. O que, e aí você pode responder, o que você quer do Grêmio em 2023? Primeiro passo foi dado. Show a Série B, que vem um Grêmio diferente para o próximo ano. Tamo junto.